Bom dia, irmãos. Irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu convido o irmão, a irmã a abrir o livro do Evangelho de Lucas, capítulo 15. A tradução aqui é a NAA, Nova Almeida Atualizada. E de fato tem uma diferença, né? Ela está com uma linguagem de fato mais atualizada. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 32, apesar de serem muitos versículos, não é? Mas os versículos são curtinhos e a história, acho que a maioria sabe, né? Quem é muito tempo assim de igreja, né? Já conhece essa história. É a parábola do filho pródigo, né? do filho pródigo. Muito bem. Mesmo assentados como estão os irmãos, mas em respeito à palavra de Deus, então nós temos aqui, versículo 11 ao 32, diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Obrigado. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. Então, arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés, tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor, nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando vê esse seu filho,
que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas. O Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Oremos. Pai, texto da tua palavra, esta parábola, ó Deus, foi lida para que nós pudéssemos receber a tua palavra nesta manhã, hoje, para que os nossos corações fossem fortalecidos pela tua graça e por conhecer mais a ti. Às vezes a gente pensa, a gente já conhece o Senhor há tanto tempo, mas pode ser que em algum ponto a gente tenha esquecido de quem é o Senhor e a gente tenha aberto mão daquilo, talvez o mais importante nessa caminhada. Que o Senhor possa falar, ó Deus, hoje, ao meu coração, ao coração de cada um aqui, ó Pai, para que, de fato, possamos ser fortalecidos na Tua graça. Pois nós assim oramos, confiando na Tua graça, no Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema nesta manhã é o retorno. O retorno. E aqui nós temos um pai e 2 filhos. Tem um retorno do filho que foi. E tem também o não retorno do filho que permaneceu. Peraí, eu achei que era a parábola do filho perdido, do filho pródigo. Isso. Muitas vezes a gente lê essa história e olha para o filho que foi. Ele vai retornar? Vai retornar. Retornou? Beleza. E do filho que ficou, mas esse não precisa retornar, esse daí já está lá, para que precisa retornar? E hoje a gente vai ver que o filho que permaneceu precisava retornar também. Então vamos lá. Então, começando pelo tema, o retorno, retornar é importante, porque a gente, na caminhada, às vezes a gente desvia, eu não sei se já aconteceu com os irmãos, de os irmãos irem para um lugar e errar o caminho, ainda bem que tem o retorno. Daqui a 5 quilômetros, tem um retorno, mas tem, dá para retornar, não precisa chegar até, ter que viajar uns 100 quilômetros para retornar, Então, o retorno daqui a 5 quilômetros, ainda bem, Às vezes o retorno é 10 quilômetros, mas pelo menos, não o retorno de 100, 200 quilômetros, ainda bem. Pelo que eu vejo, já aconteceu com alguns dos irmãos, Já aconteceu comigo também, e possivelmente vai acontecer mais vezes, E retornar. O retorno é importante porque a gente erra. A gente erra. E esse filho, o filho mais moço, o filho mais novo, ele, nós podemos ver que ele errou. Ele errou e não foi sem querer, não. Ele errou porque ele assumiu o risco de errar. Ele chegou com o pai e disse:
ainda vivo, porque, né, herança é só depois que o filho morre, o pai morre, né? O filho, bom, depois que o pai morrer, né, uma parte da herança, tudo bem, né? Então, mas o pai ainda vivo, ele falou: pai, olha, né, o senhor tem herança aí, não é mesmo? Então, olha, faz o seguinte, o senhor dá uma dividida aí, né? E a parte que me cabe, né, a minha parte, o senhor me dá. Tudo bem? Tranquilo? Né? Aí o pai, aqui não diz assim que ele fez cara feia. Não, o pai simplesmente pegou a parte e falou: tá aqui, filho, essa é a tua parte. E aí ele pegou, foi, passou alguns dias, foi para uma cidade bem distante e chegou lá e tudo é alegria, tudo é festa, maravilha. Olha o dinheiro, esse dinheiro nunca vai acabar. Ele não escutou a mensagem do presbítero Marcelo do domingo passado, então ele não fez o curso Crown, né? E aí ele, né, gastou tudo, não quis nem saber de economizar, fazer dívida, não quis nem saber disso aí, foi que foi, né? E aí, só que um dia o dinheiro acabou, não é? E aí veio a fome, veio a recessão, não é? E tal, e não teve como. Nós temos aqui que ver algumas características boas desse filho. Mas boas, pastor, tem certeza? Tenho certeza. Primeiro, esse filho tinha certeza de que tinha um pai. Isso é uma característica boa? É. Ele sabe que ele é um filho, que a posição dele é filho, e de que ele tem um pai. Veja o versículo 17. Ele, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai? É meu pai. Eu me afastei dele, mas ele é meu pai. Versículo 18: vou me arrumar, voltar para o meu pai. Eu vou retornar. Eu sei, ele vai me receber. Versículo 21, ele chega com o pai e diz: pai. Ele chama de pai. Segundo, esse filho sabe que é herdeiro. Ele tem um pai, sim, mas ele é herdeiro. Ele sabe que a herança do pai é dele também. Ele tinha essa consciência, por isso que ele chegou com aquela cara deslavada dele, né, e sem vergonha, né, e falou: pai, me dá a parte que me cabe da herança, né, é minha, a herança é minha. Terceiro, esse filho, ele sabe que é livre. A gente cantou na penúltima música, né? Eu sou livre. Nessa relação de filho para com o pai, ele sabe que ele é filho, mas ele não é o boneco do pai, não é marionete do pai. Ele é livre, no sentido de que ele tem a vida dele. E por causa desse senso de liberdade, desse livre arbítrio, é que ele deixou a casa do pai e disse: eu vou viver a minha vida. Embora vivesse de forma errada, mas ele foi.
Ou seja, ser livre aqui é ser contrário de ser escravo. Nessa relação de filho e pai, pai e filho, esse filho tinha consciência de que ele não era um escravo do pai, ele era filho. E esse filho não tem problema nenhum em admitir que erra. No versículo 13, diz assim: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois ele caiu em si, mas na hora que ele caiu em si, ele falou: puxa, eu errei. Mas ele não tem nenhum problema em admitir que erra. Para Deus, o que é melhor? Errar e admitir que erra, ou errar, porque todos erram, e admitir que errou, mas não errou. Não, mas eu não erro. A culpa foi do outro. Eu não erro, não. Às vezes esses pensamentos, esses sentimentos passam, mas interessante que admitir que erra tem algumas vantagens. Primeira vantagem: Deus sabe disso. Deus sabe que a gente erra. Mas espera aí, eu sou pastor. Pastor não pode errar. Não deveria errar, né? Mas eu sou presbítero, né? Mas eu já tenho 50 anos de vida cristã. Jubileu de ouro cristão. Bom, mas se for jubilado mesmo, é arrebatado, né? Mas erra. Não deveria errar muito, né? Mas tem hora que erra, né? E Deus sabe disso? Deus sabe disso. Olha só, não é? Admitir que erra é bom também, porque lembra que nós não somos infalíveis. Que nós não somos deuses. Admitir que erra faz a gente buscar a Deus e dizer: Deus, eu dependo de Ti. Não é? Admitir que erra é bom porque nós enxergamos a realidade sob a perspectiva de Deus e faz a gente experimentar a provisão e o perdão de Deus. Admitir que o marido que admite que erra é tão bom porque consegue pedir perdão para a esposa. Esposa, admitir que erra é tão bom. Mãe que admite que erra, pai que admite que erra é tão bom. Porque pode chegar com o filho e falar: filho, eu errei. É tão bom poder retornar. Porque retornar é a experiência que a gente tem de que Deus é gracioso. E esse filho, ele tem um coração quebrantado. Interessante, na oração do pastor Marcelo, ele não está aqui, ele está hoje lá nos I6, né? Está pregando lá. A irmã Laura lá está lá ajudando na tradução.
Mas ele orou assim: Senhor, nos ajuda que hoje nós possamos, né, ter um coração quebrantado. No versículo 13, né, esse filho, no versículo 17, esse filho caindo em si. Tem certas quedas que são bênçãos, né? E uma dessas quedas é cair em si. Cair em si é falar assim: oh, peraí, eita, eu errei. Mas errei feio. Aí fala assim: puxa, eu errei, olha. Eu lembrei aqui que às vezes, né, na relação, às vezes marido e esposa, né, pai e filho, mãe e filho, né, relação entre amigos, a gente está conversando assim, aí é coisa boba, né? Aí às vezes a gente fala assim: não, mas foi aquilo, não, eu vi que foi aquilo. Eu falei: não foi, você viu errado. Que eu vi errado? Não, tenho certeza de que eu vi certo. Só que a gente às vezes está errado, né? Aí o outro fala assim: mas peraí, não, peraí, eu estou certo. Depois de muito tempo, né? Aí a gente percebe assim: não, peraí, eu estava errado. E o outro estava certo, né? Aí a gente, uma discussão boba, né? Mas a gente, porque insistiu que a gente estava certo e o outro percebeu que a gente estava errado, né? E aí, às vezes pode acontecer o contrário, né? A gente pode estar certo e o outro está errado, mas achando que a gente estava errado, né? E aí, mas é sempre bom a gente, quando cair em si, a gente fala: puxa vida, eu estava errado. Ou, né? Puxa, eu falei que o outro estava errado, mas eu que estava errado. Chegar e falar assim: olha, desculpa aquela hora, né? Eu disse que eu estava certo, mas eu estava errado. Ou então eu disse que você estava errado, mas você estava certo e eu errado, né? De retornar e dizer: olha, me perdoa. E às vezes certos erros, né, que a gente comete, e já passou tanto tempo, né? Já passaram-se 20 anos e a gente ainda não retornou. 30 anos e a gente não retornou. Se a gente precisar retornar, se a gente precisar quebrantar o coração da gente, falar assim: puxa, olha, eu errei com aquela pessoa e até hoje ela não fala comigo. Por que não retornar? Por que não admitir: olha, eu errei? Não é? Nunca é tarde para retornar. Você não precisa viajar 500 quilômetros para retornar. Viaja 5 e retorna. Fica mais fácil. O retorno fica mais curto, não é? É verdade. Agora olha só o detalhe, não é? Esse filho retornou e aí o pai, não é? É aqui que eu vejo assim tanta beleza na palavra de Deus, né? Aqui o filho pensou assim: olha só o que o filho pensou: olha, eu vou voltar para o meu pai, né? E vou dizer assim: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um de seus trabalhadores. Esse é o que ele pensou em falar para o pai. Aí ele chegou com o pai, né? Ele estava lá já caminhando, o pai esperando, né? Olha só o pai, né? Esse pai aqui, né? Jesus configurou, né, as características de um pai perfeito, né? Porque aqui na parábola, né, esse pai, né, Jesus quis mostrar que esse pai é o Deus Pai, é o nosso Deus que é nosso Pai. Então às vezes a gente pode pensar assim: mas o meu pai,
Tem coisa que eu não gostei do meu pai, ou, né, se o seu pai já partiu, já está com o Senhor, né? Mas o meu pai não. Se esse pai aqui for que nem o meu pai, não, peraí, né? Não, esse pai é o Deus Pai, é o amoroso, é aquele que espera, é aquele que está ali, é aquele que foi capaz de dividir, repartir a herança com o pai ainda vivo, nele ainda vivo, não é? Foi o pai que abriu mão do seu filho e disse: então, você vai? Então vai, tudo bem, você vai. Bom, o pai já sabia que o filho ia errar mesmo, mas que um dia ele ia voltar, então ele ficou esperando ali, e o filho voltou todo maltrapilho. Não é? E esse pai então, ele estava ali quando viu o filho, avistou ele longe, ele não esperou o filho chegar, e dizia: você está vendo? Sabia que ele ia voltar, agora eu quero ver ele de joelho aqui na minha frente. Não, ele saiu com nada de pai orgulhoso, né? Ele saiu correndo, né? Saiu correndo ali e se atracou no filho. Se atracou é forte, né? Mas é bem assim mesmo. E deu aquele abraço, aquele beijo. E aí o filho começou a falar. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. E aí, só que o pai não deixou ele continuar a fala, porque a fala seguinte seria: já não sou digno de ser chamado seu filho. Não, trate-me como um dos seus trabalhadores. Ele diz: já não sou digno de ser chamado seu filho. Até aí. Aí, quando ele ia falar: trate-me como um de seus trabalhadores, aí o pai não deixou. Ele falou: não, peraí, pessoal, tem um bezerrinho gordinho lá, mata ele. Hoje vai ter churrasco. Hoje vai ter festa. Hoje vai ter música. Hoje vai ter dança. Hoje tem alegria nessa casa. Pronto. Tem festa, tem alegria. É graça. Interessante, onde tem alegria, onde tem graça transbordando, tem festa. Tem comemoração, tem celebração. Tem barulho. Né? Aí olha só, agora vamos ver o não retorno do filho que não foi. Não é? Isso daí não é nem filme da volta dos que não foram, né? Viu? Não existe esse filme, viu? Isso daí é que o pessoal brinca, né? A volta dos que não foram, né? O pessoal brinca, né? Mas aqui o filme é a não volta dos que não foram. Porque olha só o filho que não foi. O filho que não foi, não é? Olha só as características. Veja o versículo 25 aqui. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Ouviu a música e as danças. O natural seria o quê? Yes! Música do... Vamos lá! Mas essa não foi a reação dele. A música... Nossa, que barulho é esse? Dança? Eita, que irreverência! Para! Oxe, peraí. Oxe, que é isso? Não é? Versículo 28. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. O que é isso? Essa festa aí, né? A vontade dele era
querer mandar desligar o som. Para tudo! Ou seja, pensamento rígido. Em japonês fala assim, nibui, né? Nibui. Sabe? Quando o negócio está rígido. É diferente de flexível, né? Festas não cabiam na cabeça dele. Para que festa? O negócio é trabalho, gente. Porque olha só, e ele tinha um sentimento de órfão. Ele, mesmo estando com o pai, ele não tinha intimidade com o pai. Veja o versículo 26. Ele diz, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. Ele não chamou o pai e falou, pai, explica isso daí para mim. Não, ele chamou um dos empregados e falou, ô boizinho, vem cá, o que está acontecendo aí? Aí ele falou, sabe o que é? Aí o recado veio, né? Ele foi procurar saber do que ocorria por meio de um servo. E veja, no versículo 28, que a gente acabou de ler, isso mostra que esse filho tinha uma inveja aguda. Porque o que é inveja? Às vezes a gente fala assim, né? Inveja é quando uma pessoa quer aquilo que o outro tem. Mas, de acordo com o pastor Alcione Merick, do livro Contaminação Espiritual, na página 101, ele diz que inveja é quando desejamos violentamente que aquela pessoa não tivesse o que ela está tendo. Inveja é quando nós olhamos para uma pessoa, ela tendo alguma coisa, a gente olha para aquela pessoa e diz, eu não quero que aquela pessoa tenha o que ela está tendo. Esse filho também, ele tinha ausência de alegria, porque ele viu toda aquela alegria e disse, mas ele não conseguiu se alegrar com a festa da graça de Deus. Esse filho, ele estava com o seu coração endurecido. Esse filho tinha mentalidade de escravo. Versículo 29 e 30, não é? Ele chega e diz, ele respondeu ao pai, faz tantos anos que sirvo o Senhor, e nunca transgredi um mandamento seu. Os irmãos conseguem aqui nesse trecho aqui, detectar algum momento em que esse filho mais velho chamou seu pai de pai? Nenhum momento. A relação desse filho com o pai era assim: o pai, ele é um senhor, ele é o senhor dessa empresa aqui, e eu sou o empregado, não é, mais competente dessa empresa. Uma relação mecânica, uma relação servil, não é? E aí, por isso que para ele a relação dele com seu pai era uma relação de meritocracia. Ou seja, o que eu tiver é aquilo que eu conquistar pelos meus próprios esforços. E o filho mais moço, por que o pai não deixou o filho mais moço completar a frase? É porque o pai não queria que o filho
mais moço, perdesse a perspectiva de que ele, apesar dos erros, continuava sendo filho. Diferente do filho mais velho, que tinha perdido a perspectiva da relação da graça com Deus. De que o filho tem não é pelo que ele fez ou deixou de fazer, e sim porque o pai é gracioso, o pai é amoroso. O pai quer amar, não importa se o filho errou, mas o filho voltou, o filho buscou a relação, né, de pai para filho, de filho para pai. Essa relação é que importa. Não é o que ele fez ou deixou de fazer. Não é por obras que a gente é salvo, e sim pela graça de Deus. É porque o pai decidiu amar. É porque o pai decidiu abraçar. É por isso. Porque o pai é rico em misericórdia e graça. Então, por isso que o erro cabe nessa história. Porque se o pai é gracioso, o filho errou, mas ele pode retornar. Diferente da mentalidade de escravo, de servo, que ele diz: olha, não transgredi um mandamento seu, eu não errei nenhuma vez. Como é que pode? Eu que não errei uma vez, o senhor não matou nem um cabrito, e o outro filho seu, que errou para muito, errou absurdo, nem merece ser tratado como um filho. Que ele fala: esse seu outro filho, não é? E o pai chega no versículo 32 e fala: olha, este seu irmão. Viu? Viu, meu filho? É seu irmão. Não é esse meu outro filho, é seu irmão. Eu sou teu pai. Tudo que é meu é teu. Não porque você trabalhou demais, não porque você nunca errou, mas é porque você é filho. Porque você é filho. Então, para esse filho mais velho, o mais importante era o ritual. O mais importante era a ordem do culto. O mais importante era não perder nenhum culto. Mas o mais importante, o que é? É a relação de graça, de amor, sabe, de transbordar Espírito de Deus, né, na relação que eu e você devemos ter com o nosso Pai. Às vezes a gente fala: mas hoje o culto estava muito animado demais para o meu gosto. Hoje, nossa, não, isso daí é o de menos. E o demais o que é? É se eu e você estamos nadando na graça de Deus, se eu e você estamos nadando no oceano do Espírito. Queridos, o que pode acontecer com o nosso pensamento se um dia a gente estiver cultuando aqui, não é? E tiver, de repente, alguém realmente ficar cheio do Espírito Santo aí e começar a dançar na hora de uma oração silenciosa. A gente vai se assustar, não vai? Vai falar: o que está acontecendo? O irmão pirou, chama aí o pessoal da área médica aí para
né, dar um diagnóstico para ver o que isso aconteceu. Isso aconteceu foi o seguinte: aqui está cheio de Espírito Santo. É verdade? Olha, a gente precisa refazer, se for necessário, a gente precisa refazer o nosso pensamento e verificar a nossa relação com Deus, para que, né, a gente possa ver até que ponto a gente está mais próximo desse filho que retornou, ou se a gente está mais próximo do filho que permaneceu, mas que precisaria retornar aos braços do Pai. Seria tão bom se... É que aqui a história termina aqui, né? A parábola termina aqui. Mas a conclusão dessa parábola, para mim e para você, seria retornar. Retornar. Chegar com Deus e falar: Pai, eu preciso retornar desse ponto aqui que eu me distanciei. Eu preciso retornar. E eu preciso voltar. Voltar ao primeiro amor. Voltar à graça. Voltar à festa. Voltar à música. Voltar à celebração. Não é? De tal forma que cada culto seja uma celebração. Cada culto seja um momento da gente festejar. Cada ajuntamento seja um momento da gente comemorar que Deus nos abraçou de volta. E que a gente permanece na casa, mas permanece como se tivesse retornado, ou como se tivesse vindo da primeira vez. Que o Senhor nos renove. Oremos. Pai querido, nos ajuda, Pai, nos ajuda na nossa pequenez de fé. A gente às vezes ajunta tantos pensamentos, tantas coisas que às vezes atrapalha o andar contigo, mas nos ajuda, Pai, a retornar sempre quando for necessário, e nos ajuda, Pai, a ter espírito quebrantado, e não espírito legalista, espírito, pensamento rígido. Nos liberta disso, Pai, e nos ajuda sempre a fazer da relação com o Senhor momento de libertação, momento de cura, momento de graça, momento de externar a alegria e a justiça no Espírito Santo. Que seja assim, ó Pai, abençoa nós como igreja Tua, em nome de Jesus. Amém. Irmão Rideu.